Meus amados irmãos, eu confesso que é um grande desafio para todos os que aqui estão, iniciar o ano e numa sequência de 12 dias, estarem todos os dias no culto, buscando algo da parte do Senhor. E esse entendimento, esta campanha que a nossa congregação, a nossa sede não é a primeira a realizar esta campanha, já é realizada em vários outros lugares e até mesmo em outras denominações. Por alguns tem sido de uma certa forma rejeitado pelo fato da nomenclatura que leva, né? O janeiro profético. Existe um comportamento em algumas igrejas neopentecostais que denominam, usam muito esse nome profético, janeiro profético, semana profética, rancho dos profetas, e assim vai, uma sequência de nomes. E a Assembleia de Deus, nossa denominação, que é um tanto conservadora, de uma certa forma, ela é resistente a esse tipo de nomenclatura. Mas nesta noite, respaldado também pelo tema desta campanha, eu gostaria de mostrar aos amados irmãos que a própria palavra de Deus, ela é profética, e ela nos ensina a ter atitudes proféticas. A Bíblia nos dá orientação. Quando você entra em uma campanha como esta, janeiro profético, não está querendo dizer que todos aqui que estão aqui vieram aqui para profetizar, ou só pelo fato de você estar aqui, é garantido que tudo de bom acontecerá na sua vida durante o ano de 2023. Mas a Bíblia nos dá o respaldo, e eu falo isso com convicção, que por diversas vezes recebemos de Deus um apontamento para termos atitudes proféticas, atos proféticos que refletirão ao longo da nossa vida, da nossa história, ou até mesmo sobre uma circunstância específica. Se você analisar comigo no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós vemos logo no início quando Deus se revela a Abraão, conhecido como o pai da fé. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Deus orienta a Abraão a ter uma atitude profética. O que seria, meu querido irmão ou minha querida irmã, uma atitude profética ou um ato profético? O ato profético é um ato em obediência a uma ordem divina ou a uma orientação dada pelos ministros de Deus, que você vai não apenas obedecer, mas você vai obedecer e crer ao mesmo tempo. Você precisa, para ter um ato profético, você precisa obedecer e você também precisa crer. Eu vou lhe dar um exemplo. Abraão precisou não apenas obedecer a Deus, o fato de sair da sua terra e do meio da sua parentela, mas ele precisou crer que Deus faria dele uma grande nação, que através da vida dele todas as nações da terra seriam benditas. E crendo desta forma, ele tem esta atitude. E diz a palavra, baseada em outras ações do próprio Abraão, que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós sabemos pela palavra de Deus que a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer aqui que creio se as minhas atitudes não respaldar aquilo que eu falo. O apóstolo Tiago, ele mesmo diz: se você vê o teu irmão passando necessidade, não basta você dizer vai e se faste, vista, viva bem. Se você das suas próprias condições ou pelo seu próprio esforço não der aquilo que for necessário para o corpo do irmão. A fé sem obras é morta. O escritor aos Hebreus escreve que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ainda complementa: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho incrível que nós estamos em uma geração de crentes que não creem. Nós estamos vivendo em uma geração de crentes que não exercitam a sua fé. Qualquer atitude que você orienta para que haja baseado na sua fé, isso é para ele um grande problema. Estamos acostumados a agir mediante aquilo que vemos. Se nós podemos ver, nós cremos. Se nós não conseguimos ver, nós deixamos de crer.
É uma fé circunstancial. É uma fé raquítica, é uma fé amarela, não é uma fé divina, não é uma fé bíblica, não é uma fé inspirada na palavra. Mas quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão não cresce verdadeiramente e não tivesse fé na promessa de Deus, isso para ele, naquela época, era mesmo que dizer a ele uma sentença de morte. Havia naquela época uma grande rivalidade entre os clãs, entre as tribos que existiam. A pessoa sair do seu território e começar a peregrinar era o mesmo que pedir para morrer. Porque qualquer outro clã ou qualquer outra tribo que visse aquele povo peregrinando ia ver neles um alvo fácil para que pudesse roubá-los ou até mesmo matá-los. Bastava a vontade de um reino ou de uma tribo querer guerrear contra outra. Não existia nenhum tipo de diplomacia, de regra. Eles pegavam as suas armas e iam para a guerra. Vença o melhor. Quem ganhar, toma posse de tudo, fica com a recompensa. Só que Abraão resolveu obedecer a Deus. Existe uma recompensa para quem resolve obedecer. A Bíblia deixa claro: melhor é obedecer do que sacrificar. Nós estamos vivendo uma geração onde estão mais dispostos a sacrificar do que a obedecer. É mais fácil vir 12 dias consecutivos no início do ano para receber a bênção em 12 meses do ano, do que durante todo o ano você frequentar a igreja e participar dos cultos. Eu não estou dizendo que você participar de um ato profético, de uma campanha que é um apontamento para as bênçãos que virão a você nos 12 meses do ano. Não estou dizendo que isso seja inválido, mas o que eu quero que você grave na sua mente, que não basta participar de um janeiro profético para que a tua vida durante 2023 seja completamente abençoada. Você veio aqui para aplicar a sua fé e você vai ter que continuar agindo pela fé. O apóstolo Paulo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira. E o que? Guardei a fé. A fé tem que te acompanhar até o final. Tu começou o dia 1º de janeiro na fé, continue no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 12, no dia 20, fevereiro, março, abril, maio, vai até dezembro, permaneça na fé. Existe uma recompensa para aqueles que ficam firmes na fé. Se nós formos olhar para as circunstâncias que nos cercam, irmãos, é o suficiente para nós arrancarmos o cabelo da cabeça. Quem sabe alguns até tirar a própria vida, porque não conseguem enxergar no futuro uma esperança. E eu confesso aos irmãos que na virada desse ano, eu virei o ano mais ou menos nessa situação. Não conseguia enxergar a perspectiva para o ano de 2023. Mas Deus me fez entender que a promessa dele não depende das circunstâncias que me cercam, mas simplesmente pelo poder que ele tem de honrar a sua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Quando não tem nada para se apegar, quando faltar para você um apoio, um corrimão, quando te faltar um ombro amigo, se fundamente na palavra, se ancore na palavra. Que a palavra sustente os seus pés durante o ano de 2023. Que a palavra seja a base para a tua vida durante o ano de 2023. E que a bênção do Senhor, aleluia, não fique restrita a esses 12 primeiros dias. Porque o que está acontecendo aqui, nesses 12 primeiros dias do ano, é um apontamento como será a tua vida também durante 2023. Se você veio verdadeiramente crendo, se você veio participar desses 12 dias de campanhas com fé, eu digo a você, trará um resultado esplêndido na tua vida. Toda obediência baseada na fé traz resultado. Obedecer por obedecer não vira nada. Mas se você obedece com fé, isso traz resultado. A Bíblia orienta outros tantos atos proféticos, na qual nós praticamos diariamente, praticamos todos os meses. Por exemplo, o ato de dizimar é um ato profético. Se você dizima somente por obediência e não crê naquilo que você está fazendo, você não toma posse das bênçãos que Deus disse: fazei prova de mim. Mas toda vez que você dizima com fé, Deus não apenas vai repreender o devorador, mas vai cumprir a palavra: eu vou abrir janela dos céus e derramar sobre vós bênção tal, pela qual virá sobre vós maior abastança. Precisa crer na promessa.
Se tu não acreditar na promessa, tu nunca vai deixar a casa do Pai, nunca vai deixar a parentela, para ir para a terra que Deus ainda vai te mostrar. Mas Deus nesta noite quer fazer você entender que não importa onde, não importa o lugar em que você esteja, mas o que importa mesmo é na companhia de quem você está. Abraão entendeu isso. Não adianta ficar no meio da minha terra, no meio da minha parentela, se Deus está me mandando eu ir para outro lugar. Porque o lugar mais seguro, mais próspero que eu possa estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus te quer lá no meio do Saara, lá vai ser o melhor lugar para você. E Deus ele faz assim. A Bíblia está recheada de atos proféticos. Um exemplo de Jesus praticando ou ordenando atos proféticos, nós vemos ele cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho de um cego e dizer: vai te lavar. O cego creu e obedeceu, se lavou e voltou enxergando. Jesus disse a 10 leprosos: vai e se apresente ao sacerdote. Se aqueles leprosos não acreditassem, aquilo seria tido como uma afronta, porque só o fato de eles estarem no meio do povo já era considerado um ato impróprio, ou até mesmo uma transgressão, quanto mais se apresentaram diante de um sacerdote. Mas eles foram porque creram na palavra, e baseado no apontamento da palavra, eles agiram pela fé. Ei, durante esses 12 dias, hoje estamos no dia 11, aleluia, vocês já receberam vários apontamentos aqui para que vocês tomem atitude de fé. Moisés estava na beira do mar, clamando, e Deus disse a Moisés: Moisés, por que tu está clamando a mim? Diga para esse povo para agir, tem que marchar. Se tu quer ver mar aberto, tu tem que pisar, tu tem que marchar na terra. É muito fácil eu cruzar os meus braços e esperar que a bênção caia do céu. Mas lendo um pouco a Bíblia, analisando um pouco as Escrituras Sagradas, você vai conseguir entender que Deus mais reage a atitudes nossas do que age por si só. Eu vou falar de novo. Deus mais reage à atitude que nós temos do que age por si só. Deus quer reagir a uma atitude sua. Ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim. Deus quer ver uma atitude da igreja em 2023. É muito fácil se ancorar em um político ou em alguém influente, mas quando esses apoios nos faltam, nós temos que continuar com a palavra, irmão. Nós temos que permanecer na palavra. Quando falta as coisas palpáveis, nós temos que crer na palavra. A palavra não é uma verdade relativa, não é uma verdade condicional. A Bíblia, a palavra de Deus, é verdade absoluta. E eu creio piamente nesta palavra, que se Deus disse, através do profeta Isaías, que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, eu verdadeiramente creio que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. Não tem enfermidade que ele não levou. Pode ser câncer, AIDS ou até alguma enfermidade que ainda vai surgir, ele já levou. Se ele diz que pelas suas pisaduras eu estou sarado, eu creio que pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, porque ela é viva, é eficaz, é poderosa. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Olha aí o apontamento. Você tem que se despertar. Você tem que se levantar. E Cristo te iluminará. Primeiro tu desperta, depois tu levanta, e na sequência Deus te ilumina. Está entendendo? Você quer receber a iluminação deitado na tua cama, de braço cruzado na rede? Não, tem que levantar, crente. Tu tem que despertar, meu amado irmão. Para de ficar esperando por A ou por B. É muito fácil terceirizar a responsabilidade. A igreja não vai bem por causa de fulano de tal que não sabe liderar bem. O trabalho não está fluindo porque ciclano não está fazendo bem a obra. Ei, tu está fazendo o que Deus te mandou? Será que tu está realmente na obediência da palavra? É fácil apontar o erro de A, o erro de B. Mas na leitura da Santa Ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que diariamente fazer uma autoanálise. Quem somos nós diante de Deus? Qual que é a nossa postura? Estamos tendo postura de verdadeiramente pessoas que vivem a palavra profética que é a Bíblia?
porque a Bíblia é a maior profecia que nós podemos ter. Não existe outra profecia que substituir a palavra. E se a palavra diz, levanta-te e anda, você tem que se levantar e andar, crente. Se a palavra diz que você tem que se levantar para ser iluminado, você precisa se levantar para receber a iluminação. Deus quer fazer, mas Ele está esperando que nós tenhamos atitude. E infelizmente nós estamos esperando Deus agir primeiro, para que depois nós venhamos agir respaldados naquilo que Deus fez. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Jesus Cristo, depois de ressurreto, Ele se apresenta entre seus discípulos e confronta a Tomé dizendo, Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas feridas, toque em minhas mãos. E por fim ele conclui, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé era um dos discípulos, mas era incrédulo. Você está entendendo que tem muito crente nominal, e quem sabe até um de nós que estamos aqui hoje, somos crentes nominais, crentes que não creem. Se o pastor falar assim, vem aqui na frente que eu vou orar e Jesus vai curar, você no seu coração endurecido, você já diz, só o fato de eu ir lá na frente, eu vou ser curado. Ato profético, meu irmão. Eliseu estava tendo que resolver uma difícil situação. O ferro do machado do seu servo havia caído e afundado na água. Ele teve uma atitude profética, arrancou um pedaço de madeira, jogou na água, e o ferro do machado flutuou. Deus não quer que você resolva tudo, Deus quer apenas que você obedeça. Está entendendo? Deus não queria que Moisés abrisse o mar, mas apenas que batesse com o seu cajado na água. Deus não queria que Moisés desse água no copo para todos os seguidores dele, todos aqueles que saíram do Egito, não. Deus disse, vai e bata com a tua vara, fere a rocha que eu vou dar água. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu usar você. Deus podia fazer tudo, resolver tudo por conta dele, mas Ele resolveu nos usar. Você acha que Deus por conta dele não podia salvar toda a humanidade? Poderia, mas Ele resolveu usar a igreja. Aleluia! Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Existe muita coisa a ser feita. Aleluia, 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 aleluia. E quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, a primeira geração que saiu do Egito, seguindo Moisés, pereceu porque não conseguiu crer. E pelo fato de não crer, murmurou, e por murmurar, pereceu. Às vezes nós murmuramos porque nós não conseguimos crer de verdade. Porque quem é crente, não murmura. Se tu crê, tu não murmura. Você age baseado na fé, não nas circunstâncias. Agora quem age baseado na circunstância, torna-se crente murmurador. Quando você vê o camarada que tem um hábito de murmurar, pode ter certeza, a fé do camarada está bem pequena. Ou talvez nem exista mais. Mas Deus quer que nós creiamos de verdade. Aquela primeira geração pereceu porque não creu. Aquela primeira geração pereceu porque murmurou. Mas dos filhos dele, Deus levanta uma nova geração. E nessa nova geração, quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, existe uma repetição de todas as leis que foram ditas nos 4 primeiros livros. Por quê? Porque era uma nova geração, precisava novamente ser orientada. E aquele combustível que no início foi dado à primeira geração, agora novamente Moisés repete à nova geração dizendo, todo lugar que você pisar, a planta do teu pé vai ser te dado por herança. E aí ele complementa, desde o deserto até o Líbano, desde o Eufrates até o mar Mediterrâneo ou o mar Ocidental. O cumprimento da promessa de Deus ao povo de Israel, que já havia prometido aos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. O cumprimento da promessa era composto por pelo menos 4 territórios. 4 territórios compunham a plenitude da promessa de Deus. Para que a promessa fosse plenamente cumprida na vida dos israelitas, eles precisavam tomar posse dos desertos, precisava tomar posse do Líbano, precisava tomar posse do Eufrates e precisava tomar posse do território do mar Mediterrâneo. E Deus me fez entender, meditando nessa palavra, que todas as vezes que Deus quer nos abençoar, mesmo recebendo a bênção é nos concedida por etapas.
Esses 4 territórios existem na bênção que Deus dá a todo crente, no cumprimento da promessa. Às vezes nós achamos que o deserto é só provação. Mas você sabia que foi no deserto onde o povo de Israel mais desfrutou da providência de Deus? Quando eles estavam no deserto, eles foram praticamente carregados no colo. O pão caía do céu, a água saía da rocha. Tinha nuvem para proteger do sol causticante de dia. Havia uma coluna de fogo para proteger do frio à noite. O povo foi plenamente cuidado no deserto. E quando nós estamos nessa área, nesse território da bênção de Deus, quando Deus começa a se revelar e nós começamos a pisar nesse território e tomar posse, é o momento que nós começamos a provar a providência de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui já provou e já passou por esse momento. O momento da nossa vida onde Deus provê todas as nossas necessidades. Você está numa prova terrível, numa prova ferrenha, mas você deseja comer carne e Deus prepara uma carne. Alguém te leva a carne. Tu quer comer pão, alguém te dá um pão. Tu está com sede, de repente a água aparece. Está faltando dinheiro, alguma coisa acontece, o dinheiro surge do nada. Não sobra, mas também não falta. Deus supre todas as tuas necessidades no deserto. E estar no deserto também faz parte de estar vivendo as bênçãos de Deus. E todos aqueles que suportam o calor do deserto, as provas do deserto, Deus permite entrar na segunda área do território da bênção, que é o Líbano. Líbano significa branco. As montanhas do Líbano, montanhas brancas, porque os cumes dos montes do Líbano, eles não descongelavam. Aqueles que saíam do deserto, a próxima etapa na entrada da terra prometida era se defrontar com o Líbano, com o território do Líbano, que era composto por montanhas e vales. Eles viam nas montanhas do Líbano como um oásis no meio do deserto. No Líbano, para quem suporta o deserto, tem uma sombra densa aguardando. Para quem consegue passar pelo território do deserto, lá nas montanhas do Líbano tem fontes de águas frescas para matar a tua sede. Mas Deus não quer apenas matar a tua sede e te dar sombra no Líbano. Ele quer proporcionar a você um material para a construção. Nós sabemos que os cedros do Líbano eram as melhores madeiras da época. Tanto é que uma boa parte do templo de Salomão foi construído com as madeiras do cedro do Líbano. A casa real foi construída com as madeiras do cedro do Líbano. Deus, quando você chega nessa segunda etapa da bênção do Senhor na sua vida, Deus, além de suprir a tua necessidade, te trazer um refrigério, fazer você descansar a sua sombra, Ele te dá material para você começar a construir. Aí você começa a edificar a tua vida espiritual. Aí você começa a edificar a tua casa. Aleluia! Isso faz parte da bênção do Senhor. Eu tenho certeza que alguns aqui estão analisando e percebendo que já está sendo abençoado e nem sabia. Deus já está te abençoando, crente. Tu entrou em 2023 já no território da bênção. Mas sabe o que você precisa fazer para continuar a ser abençoado? É não parar. Nós temos que continuar andando. E aonde pisar a planta do nosso pé, em um ato profético, Deus vai te dar por herança. Aleluia. E no Líbano você vai edificar. Vai edificar a tua vida espiritual. Vai edificar a tua vida secular, a tua vida familiar. É no Líbano que Deus vai te suprir com sombra e água fresca. Oh glória, quantos aqui gostam de sombra e água fresca? Principalmente quando sai do deserto, não tem coisa melhor. Mas interessa que Deus não quer que você fique só no Líbano. Existe ainda mais território a percorrer. A terceira etapa da bênção de Deus é quando você dá de frente com o rio Eufrates. O Eufrates também fazia parte do território da bênção de Israel. E é no Eufrates. O rio Eufrates é um dos 4 rios que estavam lá no Éden, que surgiam no Éden. Estava logo no princípio. Um rio muito grande, com muitas provisões. É no Eufrates que havia uma grande abundância de peixes. E existe ali no Eufrates mesmo, até mesmo um simbolismo espiritual. Porque diz que milhares de demônios estão presos, segundo a palavra, às margens do rio Eufrates. Então, trazendo para esse simbolismo espiritual, na qual estamos ministrando aqui nesta noite. Quando Deus te dá a graça para você entrar no território do rio Eufrates, Deus te dá autoridade espiritual. O rio Eufrates também servia para percorrer grandes distâncias através do seu curso. Então Deus vai te dar um crescimento estrondoso, explosivo.
depois que tu passa o deserto, depois que você mata a sua necessidade, mata a tua sede, descansa no Líbano, Deus agora quer te dar crescimento na terceira etapa da bênção. Aleluia, tu vai percorrer grandes distâncias em pouco tempo, e Deus vai fazer que você tenha autoridade espiritual. Eu não sei em qual fase você está aqui hoje, pode ser que você já esteja desfrutando da terceira etapa da bênção de Deus, mas eu quero dizer que ainda tem a quarta parte, e a final, que é tomar posse do mar. Na visão de Ezequiel, Deus dá uma visão a ele, que ele chega em um lugar de muitas águas. O anjo mede 1000 canas, ele anda, as águas estão pelos artelhos. E o anjo mede mais 1000 canas e as águas dão nos joelhos. O anjo mede mais 1000 canas, a água para na cintura. Mais 1000 na altura do peito. E quando ele mede mais 1000, o profeta disse, não tinha como continuar. Ali só há nado. Nas águas profundas, sabe o que aconteceu? O anjo toma Ezequiel pela mão e o leva até a outra margem. E o faz voltar. Aleluia. O mar, ele traz esse significado. Aonde quando nós chegamos no nosso máximo, quando nós chegamos no nosso auge, se nós continuarmos pisando na terra da promessa, Deus agora vai tomar a gente pela mão e vai levar-nos a lugares onde jamais imaginávamos chegar. Você não vai chegar pela tua força, você não vai chegar pelos teus estudos, você não vai chegar pela tua capacidade, você vai chegar simplesmente porque você dispôs a seguir o anjo. O anjo mediu, tu foi atrás, seguiu a ordem do divino, seguiu o comando que vem lá de cima. E só pelo fato de você obedecer, Deus vai fazer você tomar posse de territórios inimagináveis. O mar Mediterrâneo, que estava dentro desta composição da bênção de Israel, era um mar que era nutrido pela poeira que vinha do deserto. Às vezes na hora que você está no deserto, você não consegue entender. Mas você sabia que uma boa parte da nutrição que chega aos oceanos, ela vem por intermédio da poeira que é soprada pelo vento. No deserto, o vento bate no deserto, levanta a poeira, joga essa poeira no mar. E ali está carregado de nutrientes para nutrir toda a biodiversidade marítima. É por isso que a costa do mar ela é muito produtiva, porque ela é alimentada pelo deserto. Você está conseguindo entender que a quarta parte da bênção depende da primeira? Não tem como desprezar o deserto na tua vida, porque o deserto vai nutrir o mar que você vai enfrentar e você vai conquistar lá na frente. Não despreze o deserto de Deus, porque existe um mar ainda que o anjo vai atravessar com você. Você vai tomar posse da bênção em nome de Jesus. Essa nutrição que recebe do deserto. Uma outra informação importante, o mar Mediterrâneo, ele comporta 5% de toda a biodiversidade mundial. Sabe por quê? Porque é nutrido pelo deserto. Aleluia! É nutrido. Existe uma grande fartura, uma grande biodiversidade no mar Mediterrâneo, devido a essa nutrição que ele recebe. Deus quer fazer isso na sua vida. Suporte as fases que Deus coloca no teu caminho. Suporte as etapas, porque tudo isso faz parte da plenitude da bênção de Deus. O mar Mediterrâneo também, que fazia parte da conquista do povo de Israel. 20% de todo o seu território é hoje uma das maiores fontes de petróleo e gás natural, que representa para nós energia. E trazendo isso para um sentido espiritual, que Deus queria que o povo de Israel tomasse posse desse território do mar. Aleluia! Deus na última fase vai te carregar de tanta energia, vai te carregar de tanta capacidade, que não vai ser apenas para suprir a tua necessidade, você vai abastecer tanta gente, você vai servir, aleluia, de um meio para que Deus abasteça muitas pessoas. Deus quer te abençoar em toda a sua plenitude, mas tem que atravessar todas as fases. Vença o deserto, não pare no Líbano, não se afogue no Eufrates e atravesse o mar, e o Senhor que te chamou completará, como diz a palavra. O Deus que começou a boa obra é fiel, e Ele vai fazer cumprir todas as suas promessas em sua vida. Aquilo que o olho não viu,
aquilo que os ouvidos não perceberam, aquilo que nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.